Salve, salve minha gente amiga, estamos de volta. O assunto é esporte, a TV é Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela Coprel TV, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Abrindo o programa de hoje, a nossa saudação ao Luiz Carlos Carvalho, diretor esportivo e narrador esportivo da Rádio Planalto de Passo Fundo, que conosco divide a bancada nesta semana, a semana pós-Grenal. Grenal que terminou com uma goleada sonora do Internacional, sempre no vira-vira em cima do seu arqui-inimigo, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Conosco online, o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. É com você a primeira manifestação pós-Grenal. Um abraço, Jorge Guerat, um abraço aos demais companheiros que estão presentes na mesa, ao Fernando aí que comanda a ilha. E de cara eu quero abrir os trabalhos, como diz o outro, com alegria. Ontem eu tive o prazer de reencontrar, o Fernando tem a foto dele aí, o Saad, ex-jogador da Ubra, do último título campeão gaúcho de 2003, foi campeão europeu pelo Barcelona, seleção brasileira e seleção italiana. Ele se naturalizou em 2008 e jogou o Mundial pela Itália. Um baita jogador antes de ser um grande cidadão. Foi uma alegria muito boa, grande ter reencontrado o Saad, que jogou com o Nuno, que é secretário de esporte hoje aí no município de Carazinho, também lá no Barcelona, e depois foram jogar na Itália. É muito bom reencontrar amigos e craques, mas esse era craque do tempo que futsal era futsal. Hoje é uma confusão que ninguém se entende, tirando a Liga Nacional, que tenta manter um padrão a estilo europeu. Fora isso, o Grenal. Grenal é Grenal, ou vice-versa, já dizia o filósofo, né? Então, o Inter foi lá, deu um sacolejo no Grêmio. Claro, ganhou, sobrou e era para ter sido mais. Não deram um pênalti claro em cima do jogador do Inter. Para quem esperava um Grêmio melhor, aonde a marcação mataram, deram um nó tático no treinador do Grêmio, que fala demais pro tamanho dele, e com isso o Inter virou o jogo em 2 minutos, em 9 minutos, matou a charada, fazendo Borré voltar a brilhar. Vamos ver no que vai dar esse Inter de 2006, professor. Muito bem. Paulo Roberto Matessoni, dizem que Grenal arruma a casa. Será que o Internacional arrumou a sua casa depois do resultado de ontem? Olá, Jorge. Alô, Luiz Carlos. Alô, Dantas, amigos da TV Passo Fundo. Esta expressão cunhada ao longo dos anos diz que o Grenal arruma a casa. O Internacional ontem se propôs a jogar e venceu. Só jogou o Inter no Clássico Grenal. O Grêmio acendeu o sinal de alerta. Muito bem. Internacional tem 12 pontos no seu grupo. O Juventude vem logo em seguida com 11. São Luís de Juí, que reabilitou-se com aquele pênalti, não sei, não é? Em cima do Ipiranga, tem 6 pontos e o São José tem 5. Na corda bamba estão Avenida e Guarani, ambos com 5 pontos perdidos, ou 5 pontos conquistados, digo. Na chave do grupo B, o Grêmio é líder com 9, o Caxias vem com 7, Ipiranga com 6 e Monson com 5. Quem estava falando que o Monson já estaria sendo rebaixado, né? Novo Hamburgo e Inter, as duas equipes que subiram para a divisão de honra, estão ali na zona de degola. Luiz Carlos Carvalho, que maravilha tê-lo de volta aqui, inclusive para analisarmos com dados estatísticos o nosso Campeonato Gaúcho de Futebol. Saudação, Jorge, Paulo Mafezoni, Dantas, mais uma vez, satisfação estar por aqui para falar de esportes que a gente tanto gosta.
Vem aí um Grenal realizado, vem Campeonato Brasileiro, os campeonatos estaduais a todo vapor. Copa São Paulo finalizada, muitas emoções. Muitas emoções é o que você terá no decorrer do programa de hoje, no bate-papo com Mafessoni, com Dantas e com o Carvalho. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Passadas as emoções do clássico Grenal, esperava-se um pouco mais, o Grêmio tinha, na opinião da crônica balizada do estado do Rio Grande do Sul, a crônica da capital, tinha superioridade para o Grenal, era o favoritismo para o clássico Grenal, mas Inclusive clássico nós. é clássico e, consequentemente, olha, morderam a língua. Não é, Dantas? Inclusive nós, não, seu Jorge, não vamos fugir da realidade. Eu tinha, assim, teoricamente, quase certeza que o Grêmio tinha tudo para vencer. Mas os dois principais do meio-campo do Grêmio não conseguiram jogar, o Arthur e o Thiago. O Thiago, por ser novato, jogador de 17, 18 anos, e o Arthur, porque foi muito bem marcado. Mas antes de eu entrar na questão Grenal, o Carvalho falou sobre a Copinha São Paulo. Ninguém comentou. O Grêmio podia estar na final da Copa São Paulo que terminou ontem. Só que no jogo contra o Cruzeiro, o Grêmio tinha um jogo na mão, vencia, e o técnico das categorias de base do Grêmio mexeu errado a equipe. Recuou a equipe quando estava com o jogo dominado. Olha o que fez o treinador do Internacional. Botou a equipe para cima do time do Grêmio, o Grêmio não teve saída. Então, falam que o Fabiano Dykes é retranqueiro, não sei o quê, mas o Fabiano Dykes, quando estava lá, o Grêmio estava de vento em popa. E aí o treinador do Grêmio mexeu errado nas categorias de base e o Grêmio poderia ter ganhado o título. A surpresa foi ontem para mim que a troca de comando, a motivação, o treinador do Inter jogou quieto, trabalhou quietinho, ó, e deu um nó tático no português, que é, olha, não é primo, é quase irmão daquele português do Palmeiras.
O Dantas e amigos da TV Passo Fundo, eu acho que, na verdade, o jogo de ontem mostrou aquilo que vinha treinando o Internacional. E, se voltarmos às primeiras entrevistas do técnico Paulo Pezzolano, ele falava uma palavra: intensidade. E o Inter foi intenso do começo ao fim do jogo. Não desistiu, não perdia uma bola. Tinha fome de jogo. Algo a ser colocado: treinador ganha jogo. Essa história de que é só o time em campo que ganha, não, o treinador ganha jogo, é muito importante. O Internacional aproveitou vários jogadores que ano passado estavam com o time lutando para não cair. E ontem estiveram sendo destaques. Jogadores que eram vaiados saíram de campo aplaudidos. Isso é trabalho da comissão técnica, trabalho do Paulo Pezzolano. E parecia que o Inter teve mais espírito de Grenal que o Grêmio. E, claro, também não dá para achar que está tudo perdido por um jogo. Tem o primeiro passo que foi dado, o primeiro Grenal, mas ele já dá um sinal de alerta. Liga a chave de alguns aspectos para o Grêmio corrigir para a sequência da temporada. E tem um detalhe, o Carvalho e vocês aí que estão lá no outro lado, o Dantas e o Mafessoni. O próximo Grenal pode vir logo em seguida. Oportunidade para uma reabilitação do Grêmio. Sim. Não é? É só analisar o carnê aí, como é que está a combinação de resultados e tal. Pode ser semifinal. Eu entendo. Poderemos ter semifinal na decisão do Campeonato Gaúcho deste ano, ficando um dos integrantes da dupla Grenal de fora. O que me surpreende muito, Mafessoni, Dantas e Carvalho, é a performance de Caxias e Juventude. Juventude vem numa crescente e o Caxias numa regularidade impressionante. A dupla Caju, me parece, não sei se é muito cedo ou não, me parece que vai complicar as coisas para a dupla Grenal na decisão do título deste ano. Não sei se vocês concordam. Eu acho que não chega tanto assim. O Juventude manteve uma base, trouxe outros jogadores de fora. O Caxias vem bem embalado, manteve a base maior ainda. Sabe que uma coisa é Grêmio e Inter jogar contra Monson, jogar contra essas equipes mais simples do gauchão. Quando pega uma equipe mais organizada ou mais estruturada, como as equipes do Rio, São Paulo, como já vai acontecer agora com o Atlético Paranaense, o Inter, e o Grêmio joga lá no Rio contra o Fluminense, a conversa muda. E o grande problema é o seguinte: tem que ter plantel para suportar esse campeonato tão longo e tão desgastante. Isso é fundamental. Mas eu discordo de ti uma coisa, Carvalho. Nem sempre o treinador ganha jogo. Se os jogadores não tiverem fim na pegada, não vai. Agora, esse Grenal deu para entender que os jogadores se reuniram, não, vamos mostrar que temos condições. E me chamou a atenção, Borré, o próprio Vitinho, Carboneiro. O Carboneiro, para mim, foi o melhor em campo, e disparado. E o Alan Patrick, aos 47, marcando bola na saída de bola do Grêmio, aos 47 do segundo tempo. Esse detalhe me chamou a atenção, Carvalho. Eu acho que o técnico ganha jogo por alguns aspectos. Por exemplo, a seleção de 2002, o Felipão pegou os mesmos jogadores da Copa de 98 e fez o Brasil ganhar um título mundial com os mesmos jogadores. Você pegar um Rivaldo, pegar um Ronaldo e fazer com que o grupo trabalhasse em torno desses jogadores. Então, eu acho que o técnico faz a diferença. O que era o Internacional do final do ano passado? Um time perdido. Se o Abel não chegasse, estaria hoje na segunda divisão. Eu concordo com o que falou o Carvalho aí dentro dessa situação. Mas a verdade é a seguinte, ontem também pareceu que o Grêmio fugiu das suas características. Aliás, fugiu das características do clássico Grenal. O clássico Grenal é um jogo diferente, companheiros. Não adianta. Tem pegada, tem explosão, tem tudo mais. O Grêmio parecia que estava em slow motion, né? Devagar, quase parando, jogando, lembrando aquela seleção brasileira de 1982. Não tem problema que a Itália faça um gol, nós vamos lá e vamos fazer o nosso. E quase que ontem se comete as injustiças no futebol. Porque quando o Inter estava melhor, o Grêmio foi lá e fez 1-0. O Inter empatou, dominou o jogo, amassou o Grêmio
faz 2-1. E aí, olha aí, digo, vai dar um resultado que não corresponde àquilo que está acontecendo dentro do campo. E aí o Inter empatou e depois, consequentemente, virou o jogo. Então, tem disso também no futebol. Agora, tem uma coisa aí, o Mavissone. A defesa do Inter bate cabeça. O goleiro falhou. Esse Vitor Gabriel não é o número 41 da defesa, não é jogador para jogar na defesa do Inter. É uma insegurança total, bola aérea principalmente, o Inter deixa a desejar. Se não encontrar um zagueiro na qualidade igual ou superior ao Vitão que foi embora, o Inter vai ter problemas e seu Roquete vai ter que melhorar muito na saída da bola aérea. Vai ter que o treinador de goleiros trabalhar esse fundamento aí, pessoal. Se bem que o Vitão já foi derrotado pelo Fluminense no Clássico ontem. Não viu a cor da bola lá no Clássico Fla-Flu, o Vitão ontem. Aliás, o Flamengo está vivendo um momento estranho lá, hein, Jorge Antônio? Está sujeito a cair para a 2ª divisão do Campeonato Carioca, hein? Mas é muito difícil, né, Mafessoni? Não acredito numa coisa dessa. Ontem eu assistindo também jogos do Campeonato Paulista, o Corinthians, com um novato lá, o Velo como é que é? Velo Clube, né? Sofreu para vencer o jogo num minguado 1-0 no finalzinho da partida. Então, eu acredito que as equipes de qualidade, como é o caso aí do Flamengo, que você acha, não é? Acha que está na corda bamba ali, não é? Mas o nosso assunto mais direto aqui, não vamos fugir do clássico Grenal. Dados estatísticos, meu caro Luiz Carlos Carvalho. O Internacional sofreu 5 gols até o presente momento. O Grêmio era a defesa menos vazada do campeonato. Havia levado tão somente 1 gol durante todos os jogos até o presente momento. Então, Carvalho, o que te pareceu isso aí? É um jogo que o Grêmio se descaracterizou defensivamente e também a estreia de goleiro. Você largar um goleiro logo numa primeira semana num Grenal que está chegando, ainda encontrando o ritmo. Assim como o próprio goleiro do Internacional, Rocher, na minha opinião, está fora do ritmo de jogo, né? Não está encontrando o tempo da saída de bola. Mas será que não era o jogo para o Grando seguir na meta, que já vinha atuando? Aí você largar um goleiro que está chegando agora logo no Grenal? E se bem que ele fez uma defesa importante no chute do Bernabé, né? Poderia ter sido mais. É o tal do carteiraço. Chegou, foi contratado para jogar. Mas vem cá, e o profissional que estava treinando, que estava fazendo boas atuações, não deve continuar? Olha, outro detalhe. Eu quero saudar a Federação Gaúcha de Futebol, que está renovando a arbitragem. No jogo do Ijuí e Ipiranga, o Ipiranga entregou o jogo. Não. O Ipiranga tinha o jogo na mão, tu torce pro Ipiranga. Não. Tá ganhando 2-0. Pênalti mandrake daqueles, não. Para, mas o cara tava no ar quando ele deu o toque de leve. Em velocidade no ar, pra mim foi pênalti. Tá? Então, não passa pela arbitragem. O time que tá ganhando de 2-0, deixar empatar e quase virar, não, só um pouquinho aí. Olha o golaço que o cara do São Luís fez, Dantas. Mas é que tem muita coisa que às vezes é simulação. Mas aquela, para mim, não foi simulação. Eu acho que houve um choque de leve no ar e o juiz estava em cima do lance. O juiz era o Francisco. Aliás, viu, Dantas? O Gustavo Manhago estava transmitindo o jogo, o repórter era o Eduardo Krais, meu amigo. Eu vi. Aí é o seguinte, já trabalhou contigo e comigo também. Olha só, aí quando aconteceu, pouquinho antes de acontecer o lance, o Manhago estava elogiando a arbitragem do Campeonato Gaúcho em geral. E aí depois deu toda aquela confusão e todo mundo é unânime dizer que não foi pênalti, né? Você tem essa visão de que foi pênalti. Eu entendo que não. Acho que foi um mandrake contra o Ipiranga. Pênalti foi, né? Pênalti foi, sim, senhor. O árbitro marcou, foi pênalti. Não tem o que discutir. Essa história de ir para cima da arbitragem e tal. Carvalho, o que te pareceu? Bem, a arbitragem, numa comparação com o ano passado, esta está melhor, me parece. E me chama a atenção outro aspecto, é um campeonato com poucas expulsões. Tem vários times que não tiveram um cartão vermelho nesse campeonato. E é difícil você imaginar um Grenal sem um cartão vermelho. Nós não tivemos expulsão. Então, o aspecto disciplinar, embora as reclamações constantes de jogadores, melhorou, viu? Em compensação, o Clássico Caju teve 3 expulsões.
Pois é, foi um fato atípico, como foi aquele jogo entre Inter, SM e Juventude, com 2 jogadores do Juventude expulsos. Eu acho que está num patamar esse gauchão, a dupla Grenal lá acima, uma segunda prateleira Caxias, Juventude, que estão acima dos demais, aí vem uma terceira prateleira. E veja a situação que está, o Inter de Santa Maria até agora não fez um gol no Campeonato Gaúcho, não fez um gol no gauchão, algo impressionante. É impressionante, é bela observação, né? Aliás... E o seu Jorge? Sim. E em cima do que o Carvalho está falando, aí eu descobri por que o Passo Fundo não classifica. Porque me contrata os mais ruins da competição, que são os que estão no quadrangular da morte. É um pior do que o outro como jogador e todos passaram pelo Passo Fundo. Vamos recapitulando aqui, o Internacional tem 12 pontos, é o líder. O Juventude vem logo em seguida com 11. Está na tabela aí na tela. O São Luís de Juí tem 6, é o terceiro colocado no grupo A. O São José e o Avenida e o Guarani, todos os 3 têm 5 pontos somados até o presente momento. No grupo B, o grupo do Grêmio, tem a liderança do Tricolor com 9 pontos. O Caxias, que joga com o São José, tem 7 pontos, é o vice-líder. Ipiranga é o terceiro colocado com meia dúzia de pontos. Depois vem o Monson que escapou ali da zona da degola, tem 5 pontos. Depois vem Novo Hamburgo e Inter SM. Então, estão na corda bamba Avenida de Santa Cruz e Guarani de Bagé. Aliás, o Guarani venceu um jogo ali que ninguém imaginava, né? Fez um golzinho na xiripa, como se diz. Novo Hamburgo e Inter SM. Será que Inter SM e Novo Hamburgo estariam propensos a voltarem à segunda divisão do Campeonato Gaúcho no ano que vem? Apenas fizeram um passeio no gauchão deste ano, hein, Luiz Carlos Carvalho? Vem esse torneio da eliminação, chamado Torneio da Morte. Se o time largar perdendo, dificilmente reage, viu? Ano passado, os times de Pelotas se complicaram e não conseguiram reagir. O Avenida que cresceu, a Avenida era cotado para cair e deu um grande salto na fase decisiva. Esse Torneio da Morte é sempre um risco. Bom é não chegar até ele, né? São José e Caxias hoje, um jogo de vida ou morte para o São José, né? São José que perdeu para o Monson, né? Sim. E aí complicou. Exatamente. O Caxias tem o jogo atrasado, né? Sim. O Caxias, segundo a imprensa caxiense, tem um grupo que é voluntarioso, dedicado, o Juventude com maiores alternativas em destaques individuais. Me perdoe, Luiz Carlos, eu me equivoquei aqui. O Caxias joga contra o Internacional no final de semana, né? A última rodada. E o Grêmio joga contra o Juventude, né? Sim. Os jogos Mas importantes. hoje tem Caxias. Hoje tem Caxias e São José. E São José. Fechando a rodada. São José e Caxias. Eu vou estar nesse jogo aí. Então certo. Caxias e São José. Sim. Isso. A informação que eu tenho, Carvalho, é que pela fórmula, o Novo Hamburgo parece que tem 2 ou 3 jogadores na manga para contratar, que o prazo é até o dia 30. E aí, no quadrangular da morte, ele daria toda a máquina e fazia um investimento final para escapar do rebaixamento. Voltando aos treinadores, Rogério Zimmermann, né, com um treinador experimentado, está à frente do Novo Hamburgo, arrancou ali impressionando e bastante com a sua equipe e ficou no meio do caminho. É importante isso, não, Dantas? A crítica que tem da mídia aqui do Vale dos Sinos é que o Novo Hamburgo manteve 80% do time de Série B. Time que quer ganhar ou classificar na Série A, tem que ter time de Série A. E eu gostei muito dessa manifestação do Passo Fundo aí. Começou a pensar em competições em nível nacional. O Gauchão já sabe que vai dar Inter e Grêmio e possivelmente um outro Grenal na final. Só se o Caxias ou o Juventude surpreenderem. Caso contrário, não tem. Há muita limitação técnica e infelizmente, o campeonato é suicida, é muito rápido, não dá tempo de recuperar. Vamos observar, Carvalho, Dantas e Mafessoni. A única equipe invicta na competição até o presente momento, Juventude de Caxias do Sul. Ontem sobrou contra o Monson, ganhou ao natural e olha, não foi mais por detalhe. O clássico Caju foi um clássico muito disputado, um jogo muito
quebrado e tal. O Caxias teve uma expulsão ainda na primeira etapa e depois limitou-se a administrar o resultado. Aí só deu Juventude, evidentemente, e o golzinho saiu lá nos acréscimos, aos 50, né? Mas aí tá aí a boa campanha do Juventude. Para ajudar a colaborar aí com o Carvalho, o Caxias, além de ser um time voluntarioso, é um time que vem trabalhando há mais de 60 dias, hein? E o Juventude tem reformulado seu elenco, trazendo alguns jogadores, porque está aí tendo que encarar uma Série B. Logo mais tem uma Série B pela frente. Mas, claro, ganhar um clássico tudo é sempre importante, da maneira como o Juventude conseguiu no finalzinho, né? Dá todo um ânimo muito especial para o Juventude. Dá para montar a possibilidade dessas semifinais aí ou não? Quartas de final? É que depende desse jogo da segunda-feira, como é que vai chegar o Caxias, se ele vai passar do Grêmio ou não. Mas a verdade é que teremos Internacional, Juventude, São Luís e São José, Grêmio, Caxias, Ipiranga e Monson. Tu acha que altera alguma coisa aí ou não? Na tua opinião, Carvalho? Depende. Se vai ser esses jogos aí da última rodada, os times de Caxias às vezes fazem uma Copa do Mundo contra a dupla Grenal. Isso aí é verdade. Isso é a grande realidade, né? A opinião de vocês aí, Mafessoni? O que me chama a atenção... Eu acho que... Vai, Dantas. Não, só, desculpa, eu não vim chamar teu nome. O que me chama a atenção é que, por exemplo, o Ipiranga trouxe 17 novos jogadores e a maioria não é figurinha repetida. Então, aí está a diferença do sucesso do Ipiranga de Erechim nas competições. Apesar da arbitragem. Mas vamos lá, viu, Dantas? O Ipiranga realmente está fazendo a preparação dele para a Série C, que é o grande foco do Ipiranga. E é claro que no Campeonato Gaúcho também entra com o espírito de lutar, brigar por uma posição melhor e tal. Mas eu acho que o Ipiranga pode ainda melhorar durante a competição. Mas tem que conhecer as dificuldades do Campeonato Gaúcho, né? O pessoal que vem de fora aí, de repente, não assimila a competição, porque a competição aqui é completamente diferente de outros campeonatos regionais. Como o caso aí de Santa Catarina, onde a Chapecoense fez uma goleada em cima do Joinville no domingo que passou, não é? Exatamente. E o Grenal de ontem mostrou exatamente a sua posição aí. Essa Chapecoense, né? se armando para o Campeonato Brasileiro, ela já que subiu para a divisão de honra, né? Verdade. Me chamou a atenção também, colegas, o seguinte, o Internacional está mandando embora o goleiro Ivan, terceiro goleiro. Para mim, um bom goleiro. Vai para o Remo, lá do Pará? Me parece que sim. Foi emprestado ao Remo. Foi emprestado ao Remo que vai disputar o Brasileirão esse ano. Né? Eu falava com o narrador Valmir Rodrigues, da Rádio Clube do Pará. Eu fiz um jogo com ele em Erechim. E ele me dizia que o Remo vem com tudo, né? Que o grande queixo dos times do Nordeste, antes do VAR, que eles diziam que muitos times do centro do país, não diz do sul, mas do centro-oeste, não queriam jogar lá por causa da distância. Então, na dúvida, nas outras competições de tempos passados, o juiz dava a favor dos times do Rio e São Paulo para evitar que tenham que viajar para lá. Com a entrada do VAR, as possibilidades deles entrarem numa competição ou se manterem numa competição é muito grande, que é o caso do Remo do Pará. E que o seu concorrente não conseguiu, que é o Paysandu. Mas vocês notaram, Carvalho, que se o Caxias ganhar hoje e na última rodada o Caxias vencer e o Juventude vencer, eles assumem as cabeças de chave e vão decidir em casa a reta final da competição. Vocês citaram aí as possibilidades do Ivan ir embora e tal, mas é um assunto que também me deixa preocupado, com a pulga atrás da orelha. O Ivan não seria o titularíssimo para o Clássico Grenal, em detrimento ao experiente jogador da seleção uruguaia, não é? Não sei se vocês concordam comigo, mas esse assunto e outros nós vamos tratar depois do intervalo. Aguarde um momento só.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte, TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel, em 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Estamos dividindo a bancada com o narrador esportivo e diretor de esportes da Rádio Planalto, nosso convidado do programa de hoje, Luiz Carlos Carvalho, juntamente com os nossos colegas que estão aí no outro lado, no online, não é? Carlos Dantas e Paulo Roberto Mafessoni, repercutindo o Clássico Grenal, repercutindo as rodadas do Campeonato Gaúcho de Futebol até o presente momento. Vamos para a última rodada da fase classificatória. Na corda bamba aí estão as equipes que já mencionamos no bloco anterior. Acho que não vai haver alterações, me parece, Luiz Carlos Carvalho. Mas você que vai mais para o lado estatístico, lado da observação, observação que você fez, 0 gols do Internacional de Santa Maria, não é? Um gol desta ou daquela equipe, as possibilidades que tem, analisando friamente, Novo Hamburgo, Inter de Santa Maria, Guarani de Bagé, que é tradicional, não é? Já reagir no final aí, e a Avenida de Santa Cruz, que tem lá o Fininho, que é o diretor de futebol do Passo Fundo, cedido para o Avenida de Santa Cruz. O Avenida tem a base de jogadores que atuaram no Passo Fundo e no Gaúcho na temporada de 2025. Então tem o treinador que já conhece esse grupo para dar uma arrancada, como ele fez no ano passado. O Novo Hamburgo tem jogadores experientes, quem sabe uma arrancada final. O Dantas falou sobre reforço que pode chegar também. O Guarani de Bagé é muito forte no estádio Estrela d'Alva. Pode ser interessante também. O Inter SM é que se complicou pela sequência. Você não pode ficar num campeonato gaúcho que é difícil, ficar 3 rodadas sem ganhar. 3 jogos sem ganhar. E sem marcar, né? Sem marcar. É muito difícil reverter o quadro. Então o Inter SM decepcionou, mas ainda tem a chance de dar uma grande arrancada no quadrangular da morte. Começa tudo de novo, né, Mafessoni? A situação do Inter de Santa Maria é tão complicada que até um princípio de incêndio teve ontem lá no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. Fogo foi controlado, mas o caldeirão continua, a chapa continua quente lá na cidade de Santa Maria. E outra coisa, o Inter de Santa Maria já tinha entrado com uma punição no gauchão, não era para ter torcida nos primeiros 3 jogos. Aí aquele velho esquema da Justiça Desportiva Brasileira, conseguiram entrar com pedido, deram a liminar,
suspenderam a pena e o Inter Santa Maria teve o apoio da sua torcida em todos os jogos, né? Faz parte, mas se tem pena para ser cumprida, esse é o problema do futebol brasileiro. Aí todo mundo cai na mesmice. E o Inter Santa Maria, com esse detalhe, torcida, estádio lotado, não soube se manter na crista da onda. O que é isso aí? É o time que não tem qualidade e não tem dinheiro para bancar. Vou pegar a deixa do Carvalho, que falou da prateleira de cima, Grêmio Internacional, a prateleira de baixo, Caxias e Juventude, e a terceira prateleira, vamos dizer, Ipiranga e tarararará. E aí? E esses dois que subiram, então, ficaram muito distantes de qualidade dos demais aí, ô Carvalho? O Inter de Santa Maria me pareceu que jogava mais na Série A2 do que agora. Talvez mantivesse aquele grupo. E muitos jogadores ficaram, mas eu acho que o time da Série A2 era melhor que esse que está no Gauchão. O Novo Hamburgo me pareceu que deveria ter contratado outros jogadores, não se reforçou devidamente para esse campeonato. Então tem poucas alternativas, por isso está buscando contratações. E o Novo Hamburgo, sempre que é muito forte no seu estádio, que é o estádio do Vale, não tem sido nessa temporada. Ó, eu quero complementar e provar a tese que eu tenho. Quem quer ser campeão tem que vencer a arbitragem junto. O Passo Fundo Futsal e o Passo Fundo Futebol Clube, Esporte Clube Passo Fundo, se queixam ano passado da arbitragem. Mas o time que quer ganhar tem que superar isso aí. Olha o que aconteceu no Grenal. Um pênalti claro em cima do Borré. Mas como o Inter ganhou de 4-2, era para ter 5-2. Ninguém fala nesse detalhe. E houve um pênalti claríssimo. Se é um jogo que está 0-0 e daí não dá, hoje estariam condenados um árbitro que estava estreando em jogos do nível e da qualidade de um Grenal. Então, quem quer ganhar tem que jogar para vencer o time adversário e os erros de arbitragem que são naturais. Já eu acho que não é bem assim. Os erros não podem ser naturais. Tem uma equipe de arbitragem, tem um árbitro, tem 2 auxiliares, tem 4º árbitro, tem toda uma equipe. Tem um lance que todo mundo vê. Será que em 5 não consegue observar um lance decisivo? O VAR, né? Por isso tem o VAR. E agora tem o VAR, né? Bela observação do Carvalho, hein? Mas tem lance que cabe ao juiz decidir, não ao VAR. Viu? Voltando ao clássico Grenal, o Noriega, que fez uma boa estreia no Grêmio no começo da sua chegada, ontem foi muito mal. Aliás, um ex-jogador de futebol está jogando na lateral direita do Grêmio, botando a tarja de capitão. E isso complica, né? Seu Marcos pode ter isso e aquilo, tem tantos anos e tal de futebol, mas não dá mais, né? Vamos combinar, não é para jogar campeonato de Masters, né? O jogo hoje é muito pegado, muito corrido, né? E ontem foi muito mal aí o lateral direito do Grêmio, né? E assim como o Noriega também foi mal na zaga, e isso comprometeu em demasia o esquema defensivo do Grêmio. Alguém falou, né? Tá dizendo? Sim. Alguém falou, Dantas, Mafessone e Jorge, tem jogador que não serve para Grenal. Mas se não serve para Grenal, não serve para jogar no Grêmio nem no Internacional. Assim. Certo. Se não serve para Grenal, não serve para nós, né? Oportuna a intervenção do Carvalho. Mas já que já voltamos ao Grenal, Ivan Quaresma era o goleiro que vinha atuando pelo Internacional. No clássico foi retirado e, consequentemente, pediu para as contas, né? Tem preferência lá pelo Remo e tal, de repente está indo embora. Qual é a opinião de vocês? Eu acho que ele é um baita goleiro, viu? Bom goleiro. Eu acho o seguinte... Mas deveria ser ele o titular no Grenal ou não? Olha, pela condição que está jogando, está jogando no sacrifício o goleiro do Internacional. O Internacional precisa tratar desse goleiro do Internacional, senão na hora decisiva vai faltar. É que o Gauchão é para laboratório. E o Roquete veio para pegar ritmo. Não tem o goleiro de Ivan, não tem o rótulo e a qualificação do goleiro da seleção uruguaia. Um jogador de seleção uruguaia não é qualquer um, professor. Tá certo, o Ivan vai lá pro Remo e consegue fazer um bom trabalho e depois até pode voltar. Mas por enquanto, na minha opinião, o Roquete é um baita goleiro, só tá sem ritmo. Mas não é só ele. Essa defesa do Inter bate cabeça.
Não é o goleiro tanto o problema do Inter é a defesa na bola aérea, pelo menos na minha opinião. E o Antony nem se cogita, né? Parece que teve oportunidade e acabou não aproveitando no gol do Internacional. O Antony, o outro goleiro. Acho que é o terceiro ele não dá goleiro, segurança, né, Carvalho? Não transmite aquela segurança que o torcedor exige para o número 1, né? Ei, vocês viram ontem o que é um jogador que já não tem mais idade e tem que sair no atalho para dar no burio? O João Bezerra, quando entrou, o Marcos Rocha veio para cima, ele só segurou a bola. E o Marcos Rocha, como diz, sai daqui, guri, qual é a tua? Quase que ele leva o vermelho ali, hein? O guri só na categoria prendeu a bola no canto, na bandeirinha do escanteio. E aí que tá a diferença quando a gurizada começa a entrar. E os que são já 37, 38 anos, não tem o mesmo pique, fim de jogo, tem que sair no atalho e dar no meio, como quem diz, vou botar respeito. Por falar em Copa São Paulo, a Copa São Paulo, todos querem ganhar, né? Todos querem fazer a festa, Grêmio, Internacional, Flamengo, Botafogo, Santos, mas não colocam os principais jogadores e querem chegar ao título. Aí quem investe e acredita, foca na competição, acaba ganhando. É o caso do Cruzeiro. E o Cristaldo, hein? Jorge Antônio, o Cristaldo chegou em 2023, não entregou. 2024 não entregou. 2025 não entregou. E 2026 o técnico aí, o Mister Pinha aí pelo jeito, né? Querendo reabilitá-lo. O que é isso? Se esse cara não parece jogador argentino, ele não tem sangue, não vibra. Esse é o preço de liberarem 9 jogadores estrangeiros por time no Brasil. Eu nunca tinha visto uruguaio ruim. Eu nunca tinha visto argentino ruim. Pois agora estão aparecendo. Infelizmente o Cristaldo, esse foi outro detalhe. Além do Arthur, marcou o Arthur, a bola não chegou no centroavante. Mas muito menos quem tinha que criar no meio campo do Inter, que é o Cristaldo, infelizmente não deu a resposta. Faz parte do futebol. O Grêmio também tem que ir atrás urgente de um número 10. O Inter num zagueiro e o Grêmio no número 10, porque o Cristaldo acho que já deu o que tinha que dar. Tem muito jogador contratado pelo Grêmio que são os legítimos falsa baiana, né? Vieram, não mostraram o serviço, levaram o dinheiro e ficaram no meio do caminho. Esta é a grande realidade. E me parece assim que tem que ser reestruturado o sistema de meia cancha do Grêmio, porque o Denilson não dá conta do recado. Eu acredito que o William deveria ser o titular no Clássico Grenal e não foi. Me parecia que ele estava com tudo para representar ali o sistema de armação pela esquerda ou pela direita, porque ele trabalha nas duas alas. Não foi aproveitado. Quando a Fumaceira estava lá em cima, lá no alto, daí o Luiz Castro disse assim: vem, William, você é o homem da reabilitação, o que não aconteceu, né, Mafessoni? Verdade, Jorge. Você fez uma observação corretíssima. E ontem, no duelo dos técnicos, o técnico do Internacional foi superior, não só pelo resultado, mas pelo modelo, pela proposta do jogo. Ele deu um nó tático no técnico do Grêmio. O Internacional adiantou a marcação e o Grêmio ficava lá, não sabia como sair jogando com a bola lá de trás. Se limitou, como disse o Dantas, por falta de um camisa 10, a dar chutão para o campo de ataque e tentar lançamentos longos, uma bola só em profundidade. Mas não é isso que a gente quer ver, né? O técnico do Internacional, Pesolano, falou que a torcida ajudou a ganhar o jogo. Na opinião dos senhores, a torcida ganha jogo? Ajuda a ganhar o jogo? Se não ajuda, não compromete, não é, Luiz Carlos Carvalho? Eu acredito que é fundamental, porque traz o incentivo, traz o sangue, traz a motivação para o jogador que está ali. O jogador sabe como é que é. Ele é muito passional, não é? Ele tem a cabecinha um pouquinho fraca, precisa do incentivo. Quando vem o incentivo negativo, o lado negativo da coisa, a vaia, ele parece que esmorece. E isso não aconteceu no Grenal. A verdade é que os jogadores do Inter foram remotivados. E com um novo treinador que bebe quieto, ele conseguiu recuperar um jogador importantíssimo, Borré. Sem goleador, sem centroavante, tu não é ninguém. O centroavante do Grêmio ontem, porque mataram a criatividade com o Arthur e o 10 do Grêmio não jogou nada, o Cristaldo, automaticamente a bola não chegou para ele. Por causa do esquema tático, da pegada do Inter. Porque o time do Inter não é um super time. Quem já jogou na Várzea sabe. Tu pode ter o time ser mediano,
não super técnico, mas onde todo mundo pega junto, tu consegue virar um jogo. Já tive essa experiência na várzea, em Carazinho. Então, se tu tem um time de pegada, de raça, às vezes não adianta ter qualidade técnica. A pegada e a vontade de vencer supera. E eu acho que esse foi o grande detalhe do Inter, professor. Aliás, o Inter vai depender muito desses dois jogadores, do Alan Patrick e do Borré. Se eles fizerem a diferença, vai ser o diferencial. Por quê? Porque o resto do time do Internacional, como vocês falaram, é um time mediano, é aquilo ali. O técnico do Grêmio ontem cometeu o mesmo erro que cometeu quando perdeu para o São José. Botou em campo aqueles jogadores derrotados de 2025. Quando ele recuperou o jogo, que o time do Inter cansou, ele tirou o menino Jefinho, aquele lá, para colocar aí. Fez o gol lá, como é o nome dele? O jogador do meio campo. Edenilson fez o gol, o Edenilson tá. Mas aí, por favor, né? Convenhamos, aí botou o outro que só marca, é pior do que o Jadir, os antigos lembram, né? O Jorge Antônio deve lembrar do Jadir que jogava no Grêmio, né? Só desarma, não arma nada, né? Que situação do Edenilson, hein? O sonho de marcar sobre o antigo clube, a lei do ex, quando ele consegue colocar em prática a lei do ex, não adianta para nada. É verdade, bem observado. E o detalhe é o seguinte, eu tenho comigo que não são só dois jogadores fundamentais no Internacional que entortaram o Grenal, o Borré e o Alan Patrick. Aliás, o Alan Patrick veio aparecer depois que o Internacional igualou o marcador. Depois que ele começou a se movimentar, porque estava, me parece, fora de função. Carboneiro, esse sim, acordou, não é? Acordou, porque vinha numa preguiça total nos jogos do Internacional. Me parece que não queria nada com nada nos jogos do Internacional na temporada passada. Agora, com o novo treinador, o Pesolano, acordou o Carboneiro, porque é um excelente jogador, ele sabe o momento de finalizar, como sabe o momento de pifar o seu companheiro. O que aconteceu ontem, deixando ali o lateral nosso, do Internacional, claro, Bernabé, completamente à vontade para fazer o quarto gol. Mas vamos combinar que ontem estava tudo a favor dele também, né? Porque o Marcos Rocha é a avenida, é a freeway em dia de feriado. Só vai, é mão única, né? E o pessoal ensaiava também nas narrações lá de que a avenida era no lado do Bernabé. Mas o Bernabé tinha cobertura, não é? Mas aí que tem que ter um treinador, porque o Bernabé, o Bernabé é um excelente lateral, que tem qualidade de ir profundo, atacar. Alguém tem que cobrir nas costas dele. Foi por onde o Inter, ano passado, perdeu a maioria dos jogos. E ontem no Grenal aconteceu 2, 3 lances pelas costas dele. Mas, em compensação, ele vai lá na frente e faz o gol. De bico, mas fez. Falha do goleiro do Grêmio, né? Um biquinho de salão. E o Carlos Vinícius... uma provocação agora. Temos aqui 3 narradores, né? Mas olha só. Dizem. Olha só. Esses dias eu elogiei uma mulher treinando o time do Chapecoense, lá na Copinha. Agora, vamos combinar. Não combina, para um clássico Grenal, a narração. Ora. Por favor. Agora, você falou em mulheres no futebol, né? Foi brilhante a estreia de uma moça aí, a Vanessa, na arbitragem do jogo do Monson com o São José. A primeira participação feminina no Campeonato Gaúcho de Futebol. Isso é bom, hein? E toda a arbitragem, né? Quem estava arbitrando também, auxiliares mulheres, né? Foi um jogo histórico aí. Inclusive o VAR, né? Andressa... Eu não tenho nada contra as mulheres, eu só quero saber a opinião de vocês de mulheres narrando. Narrando é complicadíssimo, né? O que você vai fazer? Pessoal quer nos tocar goela abaixo aí. Eu tô cutucando o âncora do programa aí, Dantas, né? Quero ver se ele... Não, mas tu não pode falar nada, qualquer coisinha, tu é misógino, não sei o quê. Da professora, chega a ver os ouvidos da gente. Já começa mudando um pouco de assunto e continuando no futebol.
Já começa o Campeonato Brasileiro, edição de 2026, neste meio de semana. O Atlético Paranaense vai ser adversário do Internacional no Beira-Rio, jogo às 19 horas. E o Grêmio joga contra o Fluminense no Maracanã às 19h30. Isso vai acontecer na quarta-feira. Dá para projetar, depois das dificuldades enfrentadas pelo Grêmio no Clássico e a derrota de goleada 4-2, pode projetar que uma reabilitação do Grêmio, meu caro Mafessoni? Olha, Jorge, eu acredito que o Grêmio vai fazer diferente do que fez o jogo diante do Internacional lá. É o que todos nós esperamos, que o time se recupere. O próprio técnico disse, olha, vocês não cobrem agora no começo, me cobrem ao final, que a gente vai se recuperar e tudo mais. O Internacional vai receber o Atlético do Paraná. Faz anos já que o Atlético do Paraná coloca o time sub-21, sub-17, enfim, para jogar o Campeonato Paranaense. Fez uma partida só, me parece, com o time principal que vai jogar contra o Inter. Então, é uma grande expectativa para saber tudo isso aí. Agora, quem entende de Fluminense, quem entende do pó de arroz lá, é o meu amigo Carvalho. Fluminense ainda não está com todo o seu potencial, está recebendo jogadores, perdeu jogadores por lesão, muitas lesões no começo da temporada, perdeu o Thiago Silva, que era a grande liderança, mas vai ter a estreia do técnico logo nesta partida, que ele não trabalhou esse ano com problemas cardíacos, então vai poder estar à beira do campo, que é o Zubeldia, né? Até então era um técnico interino à beira do gramado. Muito bem, aí está, estreia de treinador contra o Grêmio. Confronto de tricolores, portanto, na quarta-feira. Grêmio jogando fora de casa contra o Fluminense. O Internacional jogando no Beira-Rio, provavelmente com um público que deve superar a casa de 40 mil torcedores diante do Atlético Paranaense. Mafessoni e Dantas, nós já estamos chegando ao ocaso do nosso programa. 3 minutos finais. Só um pouquinho, o senhor não deixou opinar sobre o Brasileirão, saiu atalhando. Tem que melhorar essa pauta aí. Ó, Vitinho, Tabata, Paulinho, isso é time para jogar Campeonato Brasileiro? O perigo morre aí, tá? Então, é outra competição, esquece o Grenal, o Campeonato Gaúchão é mentiroso, ele engana, então... Não se surpreende se não tomarem 2 ou 3 cada um dos gaúchos nessa estreia de Brasileirão, que vai fazer falta lá no final. Tá bom, seu Jorge? Muito obrigado, seu Jorge. Foi um prazer trabalhar com o senhor. Carvalho, que honra, Carvalho! Gostei do teu otimismo, meu caro Carlos Dantas. Otimista, como sempre, com o futebol do Rio Grande do Sul. Eu não sou torcedor, eu sou comentarista, eu não estou aqui para agradar ninguém, e muito menos o senhor. Ficou brabo, rapaz. Custou, não é, se manifestar. Daqui a pouco vem o carnaval, ele se acalma. Melhor, isso que tá voltando de férias, hein, Jorge? Imagina esse velho nervoso, se esse velho não tivesse tirado férias, hein, Jorge? Mas valeu, gente boa. Valeu. Grande abraço ao Dantas, grande abraço ao Carvalho, ao Jorge e aos amigos da TV Passo Fundo. E vamos torcer que a dupla se reencontre com o bom futebol no Campeonato Brasileiro de 2026. Será que a dupla vai se reencontrar realmente, Luiz Carlos Carvalho? Assim esperamos que seja uma grande temporada e que a nossa dupla daqui, Gaúcho e Passo Fundo, seja o ano. Temos que voltar para a Série A em 2026. Todos querem a volta para a série principal do Campeonato Gaúcho, não é? Já estão fora do Campeonato Gaúcho deste ano a dupla de Brasil de Pelotas e Pelotas, Brapel, não é? Sim. Será que eles voltarão ou ficarão na corda esperando, logicamente, porque pode voltar a dupla Gapá? Se tivesse que escolher, suba a nossa dupla, eles esperem para o ano que vem. Muito bem, é o que se espera. Carvalho, muito prazer em tê-lo de volta aqui no nosso programa, com dados estatísticos, com observações, porque você sempre está atento a esses acontecimentos relacionados com o nosso futebol. Um abraço, até a próxima. Foi a participação de Luiz Carlos Carvalho com Carlos Dantas e Paulo Roberto Mafessoni, discutindo as coisas do nosso futebol. Agora, para finalizar, a lembrança de que
o reforço do Covid-19, o reforço da influenza, você deve fazer. Ela está levando vidas, meu caro telespectador. É por isso que nós estamos lembrando. Faça, procure um posto de saúde e se organize. Você, a esposa, a sua companheira, o seu companheiro, seu filho, sua filha, enfim, porque nós queremos que você fique ao nosso lado, aqui na TV Passo Fundo. Vamos encerrando o nosso programa de hoje, desejando que vocês tenham uma ótima semana e voltem a sintonizar a TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Um grande abraço, senhoras e senhores. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.